Alguma vez deu por si a lutar para abrir um frasco de compota que antes abria sem pensar 2 vezes? Ou talvez tenha reparado que levantar-se da sua cadeira favorita exige um pouco mais de esforço, um empurrão extra com as mãos nos joelhos. São pequenas coisas, quase insignificantes, mas que nos deixam a pensar. Esse sentimento de que a nossa força já não é a mesma pode ser frustrante, até um pouco assustador. Sentimos que a nossa independência, a nossa capacidade de fazer as coisas por nós próprios, está a diminuir aos poucos. É fácil culpar a idade, aceitar isto como uma parte inevitável do envelhecimento. Mas e se eu lhe dissesse que grande parte desta perda de força não tem de ser o seu destino? E se o segredo para recuperar e manter os seus músculos estivesse num alimento simples, do dia a dia, que muito provavelmente já tem na sua cozinha? Neste vídeo, vamos desvendar esse segredo. Não vamos falar de suplementos caros ou dietas complicadas, mas sim de alimentos poderosos e acessíveis que podem verdadeiramente transformar a saúde dos seus músculos, devolvendo-lhe a força e a confiança. Vamos ver como pequenas mudanças na sua alimentação podem fazer uma diferença gigantesca. E peço-lhe que fique comigo até ao fim, porque tenho um conselho sobre quando deve comer, que pode ser a peça mais importante deste quebra-cabeças e que vai mudar a forma como encara as suas refeições. Vamos então começar pelo princípio, por aquele que é talvez o alimento mais subestimado e ao mesmo tempo mais perfeito para os nossos músculos. Estou a falar dos ovos. Sim, os simples e humildes ovos. Durante anos, os ovos tiveram má reputação por causa do colesterol, mas hoje a ciência mostra-nos uma história diferente, especialmente para a nossa saúde muscular. Pense nos seus músculos como uma parede de tijolos. Com o passar do tempo, alguns tijolos começam a ficar gastos e precisam de ser substituídos. Os ovos fornecem os melhores tijolos possíveis para essa reparação. Esses tijolos chamam-se aminoácidos, e os ovos contêm todos os aminoácidos essenciais de que o nosso corpo precisa, numa combinação perfeita. É o que chamamos de proteína de alta qualidade. Comer 2 ovos ao pequeno almoço, por exemplo, dá ao seu corpo um fornecimento imediato de material de construção de primeira para começar o dia a reparar e a fortalecer os músculos. Imagine começar o dia já a dar ao seu corpo as ferramentas certas. É como enviar uma equipe de construção para reparar a parede logo pela manhã. Muitas pessoas começam o dia com pão com manteiga e um café. Não há nada de errado nisso, mas em termos de construção muscular, é como enviar os trabalhadores para a obra sem tijolos. O corpo simplesmente não tem o que precisa. E quanto ao colesterol? Estudos mais recentes e abrangentes mostraram que, para a maioria das pessoas, o colesterol dos alimentos tem um impacto muito pequeno no colesterol do sangue. O nosso corpo é inteligente e regula a sua própria produção. Os benefícios dos nutrientes do ovo, como a proteína, a vitamina D, essencial para a função muscular, e a colina, boa para o cérebro, superam em muito as preocupações antigas. A forma de os preparar é imensamente versátil. Pode ser um ovo cozido, fácil de preparar e de levar para um lanche. Podem ser ovos mexidos com um fio de azeite e uma pitada de orégãos. Pode até escalfar um ovo e colocá-lo por cima de uma sopa de legumes à noite, enriquecendo-a instantaneamente. A chave é começar a ver o ovo não como um luxo ocasional, mas como um aliado diário na sua luta pela força. Agora passemos a outro tesouro da nossa cultura, que muitas vezes vem em lata e é incrivelmente poderoso. O peixe, especialmente os nossos peixes gordos como a sardinha, o carapau ou a cavala. A nossa costa dá-nos este presente incrível. Além de serem uma fonte fantástica de proteína, tal como os ovos, estes peixes trazem um extra maravilhoso: os ômega 3. Pense nos ômega 3 como o óleo que lubrifica as engrenagens do seu corpo. Com a idade, é comum sentir mais inflamação, aquelas dores nas articulações, a rigidez matinal. Os ômega 3 são anti-inflamatórios naturais potentes. Ao reduzir a inflamação, não só alivia o desconforto, como também cria um ambiente melhor para os seus músculos se repararem e crescerem. Músculos que estão num corpo menos inflamado funcionam melhor
e recuperam mais depressa. Uma lata de sardinhas em azeite, por exemplo, é uma refeição quase perfeita. Pode desfazê-las com um garfo, misturar com um pouco de cebola picada e salsa e colocar por cima de uma fatia de pão de mistura. É um almoço rápido, barato e carregado de proteína e ômega 3. Ou pode juntá-las a uma salada de feijão frade, criando um prato clássico português que é uma bomba de nutrientes para os músculos. O importante é não pensar no peixe apenas como o prato principal de uma refeição grande. As conservas de qualidade são nossas amigas e permitem ter sempre à mão esta fonte de força. E enquanto falamos de alimentos, há um não-alimento que é absolutamente crucial e que a maioria de nós negligencia: a água. Sim, a água. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando não bebemos água suficiente, os músculos não conseguem funcionar corretamente. A proteína que come, por muito boa que seja, precisa de água para ser transportada e utilizada pelas células musculares. Beber pouca água é como tentar construir a nossa parede de tijolos com cimento seco. Simplesmente não funciona. A desidratação pode levar a cãibras, fadiga e uma sensação geral de fraqueza que muitas vezes atribuímos à idade, quando na verdade é apenas sede. Não precisa de beber litros de uma só vez. O truque é ir bebendo ao longo do dia. Tenha sempre um copo de água na sua mesa de cabeceira para beber assim que acorda. Leve uma garrafa pequena consigo quando sai de casa. Beba um copo de água antes de cada refeição. São pequenos hábitos que garantem que os seus músculos estão sempre bem hidratados e prontos para usar os nutrientes que lhes dá. Agora que já estabelecemos a importância dos ovos, do peixe e da água, vamos expandir o nosso arsenal com outros alimentos que são pilares da nossa dieta mediterrânea e que fazem maravilhas pelos músculos. Vamos falar das leguminosas: o grão de bico, o feijão, as lentilhas. Estes são os heróis humildes da nossa cozinha. São uma fonte fantástica de proteína de origem vegetal, o que é ótimo para variar e dar ao corpo diferentes tipos de nutrientes. Uma sopa de lentilhas bem apurada ou uma salada de grão de bico com bacalhau desfiado não são apenas comida de conforto, são refeições de construção muscular. O que torna as leguminosas ainda mais especiais é o seu teor de fibra. A fibra ajuda a manter o nosso sistema digestivo a funcionar bem, o que é crucial para que consigamos absorver todos os nutrientes dos alimentos que comemos. De que vale comer a melhor proteína do mundo se o nosso corpo não a consegue absorver corretamente? A fibra alimenta as boas bactérias do nosso intestino, e um intestino saudável é a base de uma saúde geral robusta, incluindo a saúde muscular. Além disso, a combinação de proteína e fibra nas leguminosas ajuda a manter-nos saciados por mais tempo, evitando aqueles lanches com alimentos menos saudáveis entre as refeições. Tente incluir leguminosas na sua alimentação pelo menos 3 a 4 vezes por semana. Pode ser num guisado, numa sopa, ou simplesmente cozidas e adicionadas a uma salada. É uma forma econômica e deliciosa de fortalecer o seu corpo de dentro para fora. A seguir, temos os laticínios, mas com uma ressalva. Iogurte grego, queijo fresco ou requeijão são escolhas excelentes. O iogurte grego, em particular, é uma estrela. Tem geralmente o dobro da proteína de um iogurte normal, o que o torna um lanche perfeito para os músculos. Uma taça de iogurte grego natural com um punhado de nozes e talvez uns pedaços de fruta é um lanche da tarde que lhe dá um fornecimento de proteína de digestão lenta, ajudando a alimentar os músculos durante várias horas. Isto previne que o corpo entre num estado em que começa a comer o seu próprio músculo para obter energia, algo que acontece mais facilmente à medida que envelhecemos. Além da proteína, estes laticínios são ricos em cálcio, que, como todos sabemos, é vital para os ossos. Mas ossos fortes e músculos fortes andam de mãos dadas. Os músculos precisam de um esqueleto forte para se ancorarem e funcionarem corretamente. É um trabalho de equipa. Ao escolher iogurtes, opte sempre pelas versões naturais, sem adição de açúcar. O açúcar é um inimigo silencioso que promove a inflamação e pode anular muitos dos benefícios que estamos a tentar obter.
Pode adoçar o seu iogurte com fruta fresca ou uma colher de chá de mel, se necessário. E não nos podemos esquecer dos frutos secos e das sementes. Um pequeno punhado de amêndoas, nozes ou sementes de abóbora é um lanche denso em nutrientes. Fornecem proteína, gorduras saudáveis, que também combatem a inflamação, e magnésio. O magnésio é um mineral essencial que participa em centenas de reações no corpo, incluindo a contração e o relaxamento muscular. Cãibras noturnas, por exemplo, podem ser um sinal de falta de magnésio. Ter um pequeno frasco com uma mistura de frutos secos e sementes na sua cozinha é uma ótima estratégia. Quando sentir fome a meio da manhã ou da tarde, em vez de ir buscar uma bolacha, coma um punhado. É uma troca simples que faz uma grande diferença. A chave aqui é a moderação, pois são calóricos. Um punhado fechado é a medida perfeita. Todos estes alimentos juntos criam uma sinergia. Não se trata de comer apenas um deles, mas de os incorporar na sua rotina diária. Um ovo de manhã, uma salada de sardinha ao almoço, um iogurte à tarde e uma sopa de legumes com feijão à noite. Veja como, sem grande esforço, consegue fornecer ao seu corpo as ferramentas de que ele precisa ao longo de todo o dia para se manter forte e resiliente. E isto leva-nos àquele conselho que prometi no início, a peça final do quebra-cabeças, que pode ser a mais transformadora de todas. Não se trata apenas do que comemos, mas de como e quando o comemos. À medida que envelhecemos, o nosso corpo entra num processo natural chamado sarcopenia, que é basicamente a perda de massa e força muscular. É um processo gradual que começa por volta dos 40 anos, mas que acelera significativamente depois dos 60. A melhor maneira de combater a sarcopenia é com exercício, claro, mas também com uma estratégia nutricional inteligente. E a estratégia mais eficaz é distribuir a sua ingestão de proteína ao longo do dia. Muitos de nós temos o hábito de comer pouca ou nenhuma proteína ao pequeno almoço e ao almoço, e depois ter uma grande dose de proteína ao jantar, como um grande bife ou um posta de peixe. O problema é que o nosso corpo tem uma capacidade limitada de usar a proteína para construir músculos de uma só vez. Pense novamente na equipa de construção. Se todos os tijolos chegarem à obra no final do dia, os trabalhadores não conseguem usá-los todos. Muitos serão desperdiçados. Mas se os tijolos forem chegando em pequenas remessas ao longo do dia, a equipa pode trabalhar de forma constante e eficiente, construindo e reparando a parede sem parar. O ideal é incluir uma boa fonte de proteína em cada refeição principal e até nos lanches. O objetivo seria cerca de 20 a 30 gramas de proteína por refeição. Não precisa de andar com uma balança, basta ter uma ideia visual. 2 ovos ao pequeno almoço. Uma lata de atum ou uma posta de peixe do tamanho da palma da sua mão ao almoço. Um iogurte grego ao lanche. E uma porção de frango ou uma dose generosa de leguminosas ao jantar. Ao fazer isto, está a dar aos seus músculos um fluxo constante de tijolos ao longo do dia. Isto mantém o processo de construção muscular ativo e combate ativamente a perda muscular. Esta é talvez a mudança mais poderosa que pode fazer. Comece a olhar para o seu prato e a perguntar: onde está a minha proteína? Se a resposta for não há muita, pense no que pode adicionar. Um punhado de grão de bico na sopa, umas fatias de queijo com o pão, um ovo cozido na salada. São adições simples que mudam completamente o impacto da sua refeição. Lembre-se, o objetivo não é uma perfeição inatingível, mas sim um progresso consistente. Cada pequena mudança conta. Cada refeição é uma oportunidade para se fortalecer. Não se trata de uma dieta restritiva, mas sim de uma forma de se nutrir e de cuidar do corpo que o tem servido durante tantos anos. Ao adotar estes hábitos, não está apenas a construir músculos. Está a construir independência. Está a garantir que consegue continuar a carregar os seus próprios sacos de compras, a brincar com os netos no chão, a subir escadas sem perder o fôlego e a abrir os seus próprios frascos de compota. Está a investir na sua qualidade de vida, na sua energia e na sua alegria de viver. Pequenas mudanças nos seus hábitos alimentares podem ter um impacto profundo na sua saúde e felicidade. Comece devagar. Escolha um destes alimentos e tente incluí-lo mais vezes esta semana.
Talvez comece por adicionar ovos ao seu pequeno almoço. Depois, na próxima semana, adicione um lanche com iogurte grego. Verá que, com o tempo, estes hábitos se tornam naturais. Agora, eu adoraria saber a sua opinião. Qual é o seu prato português favorito que é rico em proteína? Partilhe nos comentários abaixo. As suas ideias podem inspirar outras pessoas na nossa comunidade. Se achou este vídeo útil e encorajador, por favor, deixe um gosto. Ajuda muito o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar formas simples de viver uma vida mais saudável e feliz depois dos 60. Lembre-se sempre, tem o poder de se sentir mais forte e mais vibrante. Nunca é tarde para começar a cuidar de si. Viva a sua melhor vida, com força e alegria, em qualquer idade.